Olá! Quem fala português e está aprendendo inglês, com certeza já se enrolou um pouco na hora de falar idade, ou de usar o verbo ter do jeito certo, não é mesmo? Pois é, a ideia aqui é ir direto ao ponto. Vamos desvendar esses errinhos comuns e aprender a forma correta de uma vez por todas. Bom, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos atacar o erro número 1, aquele que quase todo mundo comete. Depois, a gente vai na raiz do problema para entender por que isso acontece. Daí, partimos para exemplos práticos, aprendemos a negar do jeito certo e, no final, a gente resume tudo em algumas regras de ouro para nunca mais esquecer. Então, vamos começar pelo principal. Aquele detalhe que muitas vezes entrega que a pessoa ainda está no comecinho dos estudos de inglês. Essa frase é o exemplo clássico de tradução direta, né? A gente pensa em português e solta em inglês. Faz todo sentido na nossa cabeça, mas em inglês está incorreto. E olha, é um erro muito, mas muito frequente mesmo. E aqui a gente vê o pulo do gato. A grande diferença é que em inglês não se tem uma idade, se é ou se está com aquela idade. Por isso, esquece o verbo de posse, o have. Para a idade, o verbo é o to be. Então, é isso. A primeira regra de ouro que a gente precisa guardar é essa. É para gravar na memória mesmo. Falou em idade em inglês, use sempre am, is ou are. Sempre. Tá, mas por que a gente se confunde tanto? A grande razão é que o nosso verbo ter, em português, é meio que um faz tudo. Ele tem mais de uma função. E é aí que a coisa complica quando a gente vai para o inglês. E esse quadro aqui, nossa, ele resume tudo de forma brilhante. Para o nosso único ter, o inglês tem duas estruturas bem diferentes. Uma para posse, to have, e outra para falar de existência, there is ou there are. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como essa diferença funciona na prática, com frases do dia a dia. Nesse primeiro exemplo, tá tranquilo. Os dois têm da frase em português indicam posse, que algo pertence ao filho. Então usar has para os dois tá certíssimo. Ah, agora a coisa muda. Olha só, o primeiro tem é de posse. A minha filha possui o videogame, então é has. Já o segundo tem fala que existem 3 jogos, certo? Então, nesse caso, a gente usa there are. Viu a diferença? E essa história que um professor contou é ótima. Mostra como esse hábito fica grudado na gente, mesmo em quem já fala bem. A pessoa falava tem uma igreja, tem um restaurante, usando o have. O correto, claro, seria there is a church e there is a restaurant. Certo. Agora que essa ideia principal de posse e existência está mais clara, vamos dar um passo adiante. Vamos ver como construir as frases negativas com isso. Essa tabelinha aqui é uma mão na roda. Ela mostra direitinho as estruturas para afirmar, negar e perguntar, tanto no singular quanto no plural. Presta atenção numa palavrinha que apareceu ali na negativa e na interrogativa, N. Ela é super importante. Então, a lógica é a seguinte. Em inglês, a gente evita usar duas negações na mesma frase. Então, se a frase já tem um not, como em don't ou aren't, para dizer nenhum, a gente usa any. Por outro lado, o no já é a própria negação. Ele entra numa frase que tem uma estrutura afirmativa, como they have, e sozinho já deixa tudo negativo. É como se ele absorvesse o not. E o mais legal é isso. As duas colunas querem dizer exatamente a mesma coisa. I don't have any money e I have no money têm o mesmo significado. Isso mostra que o idioma dá mais de um caminho para expressar a mesma ideia de falta ou ausência de algo. Muito bem. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo o que a gente conversou e organizar um resumo bem prático. Então, aqui estão as 5 regrinhas fundamentais. Se a gente conseguir internalizar esses 5 pontos, a clareza e a confiança na hora de falar inglês vão aumentar, nossa, drasticamente. E para terminar, um desafio prático. Que tal olhar em volta, agora mesmo, aí onde estiver, e tentar montar umas frases? Descrever o que tem por perto, o que pertence a alguém, é o melhor jeito de fazer tudo isso aqui grudar na cabeça de vez.